pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre poemas. Vocês gostam de poemas? Eu adoro! E vocês sabiam que existem diferentes tipos de poema? Vocês conseguem identificar o poema descrito aqui? É um poema concreto, isso mesmo. Juntei vários poemas que formou uma palavra que convida a vocês a lerem vários poemas. Vamos começar então com um poema visual. O que vocês conseguem ver? Vocês estão visualizando um coração? Então eu vou ajudar vocês a lerem o que está escrito aqui no poema. Coração bom e bom coração. Cuidemos para que, além de um coração bom, tenhamos também um bom coração. Aqui nós temos um exemplo de um poema visual. Vocês conseguem perceber que o poema falou sobre o quê? Sobre um bom coração, sobre um coração bom. E qual a imagem que nós vemos? De um coração. Outro exemplo de um poema concreto, de um poema visual. Mesmo quem não sabe ler, uma criança pequena, logo identifica que aqui nós temos o quê? Um sorriso. Então vamos ler o poema. Qual é o título do poema? Sorria. Entre as imagens e a brincadeira das palavras, nós temos um poema concreto. Vamos ler? Se não há um largo sorriso envolvido, então não há o que eu preciso. Cada dia sem riso, um dia sem sentido. Que legal! O autor do poema conseguiu brincar com palavras e imagens. Então, aqui nós temos um poema visual, um poema concreto. E agora? O que vocês estão visualizando? Uma imagem de uma criança? E será que criança gosta de brincar? Então, vamos tentar ler o que está escrito no poema visual? Brincando, brincando. Brincando com o corpo. Nós temos uma imagem de um corpo e no poema, ou seja, o autor, ele usou as palavras para formar um corpo. E ele escreveu, brincando com o corpo. Ficou legal, não ficou? Um exemplo de poema visual. E agora, olha que fofinho, é uma imagem de um cão. Será que o que está escrito? Perceberam que nós usamos palavras para fazer o desenho? Então vamos ler. Meu cãozinho quer ser herói. E agora, o que fazer com esse cowboy? Não consegue segurar a alegria. Tem uma cauda que é louca, felicidade em viva rebeldia. Nem merece ser chamado de cachorro. Um cachorro muito fofinho, não é mesmo? Então aqui nós temos uma mistura de imagem e palavras, que se tornou um poema concreto, um poema visual, que dá vontade de ler, Você olha assim, um cachorro fofinho. O que está escrito? Tudo que está escrito é referente à imagem. Muito bacana. Mas, o que é um poema? Poema é um gênero textual. O que é um gênero textual? É um tipo de texto, Aqui o poema, geralmente, é em forma de redação. Geralmente, escrito em versos e estrofes. Pode apresentar rimas ou não. Sua finalidade é expressar algum sentimento,
emoção ou pensamento. Vamos ler então o poema com o título O Menino Azul. A autora do poema é a Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas, com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo, e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode descrever. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Vocês conhecem um burrinho desse? Se vocês conhecerem, podem escrever uma carta para o menino azul. Pena que ele ainda não sabe ler. Vamos interpretar o poema? Sobre o que se trata o poema Menino Azul? O que o menino azul queria? Ele queria um burrinho, né? Mas era um burrinho qualquer? Ou será que era um burrinho especial? Um burrinho que gostasse de descrever, de falar, de cantar, de passear com ele. Será que esse burrinho existe? Um burrinho muito especial, não é verdade? E quem que escreveu o poema mesmo? Vocês se lembram? A Cecília Meirelles, muito bem. Bom, vamos então trabalhar com esse poema. Vocês conseguem identificar os versos? Quantos versos que tem o poema? O que é isso, verso? Como contar a quantidade de versos presentes no poema? Bom, vamos lá. Aqui nós temos a representação do poema que nós acabamos de ler. Qual que era o título mesmo? O Menino Azul. Então, o título, O Menino Azul. A autora, ou seja, quem escreveu o texto, a Cecília Meirelles. Beleza? Até aqui muito fácil. Então, quando nós precisamos identificar os versos, nós vamos contar a quantidade de linhas. Isso mesmo. Em um poema, nós não falamos linhas, nós falamos versos. Vamos contar então a quantidade de versos? É só contar um por um. Olha só, uma linha, duas, versos. Vamos falar o nome correto. Em um poema, versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Contamos até o número 24. Perceberam que nós contamos linha por linha? Não foi? Então, nós vamos chamar de quê? Em um poema, nós usamos a palavra versos. O poema O Menino Azul tem 24 versos. Verso, então, é o quê, pessoal? Cada linha. Conta cada linha, mas o nome correto é versos. Então, nós temos presente aqui 24 versos, certo? Quantas estrofes tem o poema? Nós já contamos que o poema O Menino Azul tem 24 versos, mas estrofes? O que são estrofes? Vamos relembrar? Estrofes, pessoal, é cada pedacinho do poema. Isso mesmo. Aqui a autora fez um montinho de versos. Ela escreveu um pedacinho do poema
em uma estrofe. Então, vocês percebem que tem uma separação maior entre um verso e o outro? Além dessa característica de soltar uma linha ou dar um espaço maior, o assunto vai mudando. É como se fosse um parágrafo em um texto narrativo. Em um poema, nós chamamos de estrofe, certo? Vamos contar então quantas estrofes tem o poema O Menino Azul? Percebam, uma estrofe, duas estrofes. Aqui nós temos outro espaço, 3 estrofes, 4 estrofes. E por último, com esse montinho de versos aqui, nós contamos 5 estrofes, certo? Então, o poema com o título Menino Azul, escrito pela autora Cecília Meirelles, tem 24 versos e 5 estrofes, certo? Percebam agora as palavras em destaque: passear, conversar, dizer, aparecer, jardim, fim, escrever, ler. Vocês conseguiram identificar o que essas palavras têm em comum? Vou ler novamente. Passear e conversar. As palavras rimam. Isso mesmo. Passear rima com conversar. Dizer rima com aparecer. O que é rima? É quando o sonzinho final da palavra, ele tem o mesmo, ele se repete. Percebam, jardim rima com fim. Por quê? Porque jardim e fim tem o mesmo sonzinho lá no final da palavra. E no último estrofe, escrever rima com ler. Ah, então quer dizer que um poema pode ter rimas? Geralmente sim. Na maioria dos poemas, eles contêm rimas. Às vezes não, mas é tão gostoso ler um poema com rimas, não é mesmo? Palavras que rimam no poema: passear com conversar, dizer com aparecer, jardim, fim, escrever, ler. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre quem escreveu o poema. Quem escreve um poema, nós chamamos de autora. O poema O Menino Azul foi escrito por Cecília Meirelles. Cecília Meirelles tem muitas obras. Ela nasceu no ano de 1901 e faleceu no ano de 1964. Porém, as obras da autora Cecília Meirelles são muito presentes na literatura da língua portuguesa até hoje e acredito que ficará presente por muito e muito tempo ainda. Ela foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Que legal! Os poemas são mágicos. Quem gosta de ler poemas, quem gosta de escrever poemas, vive em um mundo mágico. Por quê? Porque os poemas nos transmitem sentimentos, às vezes paz, amor. Depende do poema. Do que você gosta de ler? Qual poema você curte? Hoje estudamos sobre poema. Poema é um gênero textual, né, em forma de redação. Ele é escrito em versos e estrofes. Pode apresentar rimas ou não.
expressa algum sentimento, né? Emoção ou pensamento. Vou tirar aqui alguns poemas para ler junto com vocês. Tchan, 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 tchan. Quem conhece o poema que chama A Cachorrinha? Mas que amor de cachorrinha, mas que amor de cachorrinha. Pode haver coisa no mundo mais branca, mais bonitinha do que a tua barriguinha, crivada de mamiquinha? Pode haver coisa no mundo mais travessa, mais tontinha que esse amor de cachorrinha, quando vem fazer festinha, remexendo a traseirinha. Quem gosta aqui de cachorrinha? Quem gosta de cachorrinho, com certeza gostou do poema. Não é assim que são os peludinhos? Muito fofinhos. O poema Cachorrinha me transmitiu um sentimento de amor. Amor pelo meu cachorrinho. Vou pegar outro. O poema escolhido tem o título como O Ar, o Vento. Quando você for ler um poema, você precisa recitar o poema com entonação. Você precisa despertar o sentimento presente no texto. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que eu tenho forma. Peso eu também não tenho. Não tenho cor. Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. Aqui nós estamos falando do ar. Foi um poema engraçado, não é verdade? Então, pessoal, hoje relembramos o que vocês já estão estudando no colégio. Continuem lendo bastante, estudando bastante e assistindo às nossas aulas aqui na TV Araxá Educa. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!